Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à audiência pública de metas fiscais de avaliação do primeiro quadrimestre de 2024. Boa tarde, Marli, Carlinhos e Marcelino. São os vereadores que compõem a Comissão de Finanças e Orçamentos aqui da Câmara Municipal. E essa audiência ela vai ser feita em conjunto do Executivo Municipal e da Comissão de Finanças e Orçamentos, como de costume. Então, agradeço aí a disponibilidade de vocês mais uma vez, de a gente participar desse momento junto. Esse momento aqui vai ser um momento importante para todos nós, todos os gestores, seja Câmara, seja Executivo, porque é quando a gente vai avaliar aí um terço do nosso ano que já foi realizado, que já aconteceu, né, tanto no quesito de receita, de arrecadação e também da nossa despesa, da execução e prestação de serviço. E serve também para a gente ter uma projeção já para o restante do nosso exercício, né? Nesse momento a gente consegue analisar aí os nossos números e já fazer uma perspectiva ainda para o segundo e também já para o terceiro quadrimestre. Convido o presidente da Câmara, o vereador Jarbas, se quiser participar aqui conosco, aqui na mesa, aqui, para acompanhar as nossas atividades. E nesse momento, então, passo a palavra para o vereador Carlinhos, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, para fazer uso da palavra e fazer a abertura da nossa audiência. Boa tarde, secretário Márcio, Jackson, presidente Jarbas, vereador Marli, vereador Marcelino. E cumprimento também a todos os demais secretários e servidores aqui presentes, servidores da Câmara. E desejo uma excelente audiência nessa tarde a todos. Obrigado, vereador Carlinhos. Então, damos por aberta a nossa audiência pública de metas fiscais de avaliação do primeiro quadrimestre de 2024. Vou passar a palavra para o contador da Prefeitura, o Jackson, que vai fazer a apresentação, e aí vamos discutindo à medida que for possível. Boa tarde a todos. Eu desejo a todos uma excelente reunião. Bem-vindos também aos que foram nos assistir via internet. Eu quero convidar a minha equipe a se levantar, que a Grazi, a Thalia, o Alexandre, que às vezes vocês me veem aqui na frente. Podem se levantar um pouquinho? O pessoal da internet vai ver vocês também. Vocês veem esses números fechadinhos, a gente fecha sempre muito rápido a nossa contabilidade, a gente tem um comprometimento de estar lá sempre no primeiro dia do mês subsequente fechadinho e com as prestações de contas em dia, e às vezes vocês só me veem aqui. Mas é uma equipe muito comprometida, uma equipe que, graças a ela, também a gente tem sempre as nossas informações em dia. Obrigado. O pessoal deve ter recebido essa folha lá na frente, na recepção. Ela representa tudo que a gente vai ver aqui em tela. E vocês podem levar para casa. Eu peço que, se alguém quiser tirar alguma dúvida, que faça já enquanto está acontecendo. Só peço apenas que use o microfone para que isso fique registrado, porque a pessoa que está na internet ela precisa ouvir. E também a nossa ata da audiência pública é a gravação. Então eu peço que faça no microfone. Vamos começar a dar uma olhadinha na nossa receita. Vocês que têm o documento na mão já tem um spoiler, né? Que a gente vai ter boas notícias hoje, diferente do que a gente fez lá em janeiro e fevereiro, quando a gente avaliou 2023. Então, vamos lá. Isso aqui é uma soma geral de tudo o que aconteceu a nível de receita. Depois a gente vai olhar isso detalhadamente, né? Então, dos 139 milhões que a gente estimou para o orçamento, já arrecadamos mais de 51 milhões. Isso equivale a 37% do valor esperado. Vamos lá olhar os números, um por um. O imposto de renda que é retido dos servidores na região da tributária, que a gente arrecada a nível aqui municipal, a nossa tributação e o que a gente retém da folha dos funcionários. Então, a gente retém a nível de imposto de renda. Aqui, agora, me ocorreu, eu sempre falava desse imposto de renda
do retido do funcionário, agora tem a novidade, né? Desde agosto do ano passado a gente tem retido também uma parcelinha de compras de bens e serviços dos servidores, quando a empresa não é do Simples, então fica um pouquinho a mais para nós também. Mas nós esperamos arrecadar no ano 7 milhões, já arrecadamos 2 milhões 339, dá 32%, quase 33% do valor esperado. Do IPTU, que é um imposto que tem uma característica de arrecadar mais no início do ano, porque é aquele pagamento à vista que ocorre lá em fevereiro e março. Então, o forte dele é natural que ele seja agora mesmo nesse quadrimestre. Então, nós esperamos 8 milhões por ano, já arrecadamos 3.800. E isso equivale a 48%, quase 50% do valor esperado. Isso vai acontecer também com as taxas. Grande parte das taxas, por exemplo, lá a coleta de lixo, ela está embutida lá no IPTU. Então, ela acontece esse mesmo fenômeno de cobrar mais em fevereiro e março. Quanto ao ITBI, se continuar assim, ele vai ter uma surpresa boa lá no final do ano, ele vai fechar bem a mais. Só que ele tem uma característica, ele ocorre só quando acontece uma transmissão de imóveis entre vivos, né? Então, de 2.400 esperados, já arrecadamos mais de 1 milhão, dá 43% do valor esperado. Lembrando que, se a gente estava em final de abril, decorreu 33% do ano, certo? Né? Em abril, decorreu 33% do ano. Então, olhando assim, a grosso modo, tudo que for mais de 33% é bom. Do ISS, de 7.758, nós já arrecadamos 7.814. E das taxas, aí são várias, né? É uma sominha. De 5.100, nós já arrecadamos 2.294. Uma das grandes taxas ali é a coleta de lixo. A nível de contribuições, então, nós temos a COSIP, de 2 milhões esperados, já arrecadamos 1 milhão. Então, aí é quase certo que vai haver um superávit, um excesso de arrecadação. Ela também tem alguma parte que entra lá no IPTU à vista. Quem tem imóvel que ele é baldio, não tem conta de luz. Se não tem conta de luz, ele é cobrado aqui no IPTU. E daí, da nosso rendimento de aplicação, todo o dinheiro que entra, a gente já tem lá automático na conta bancária para ir para a aplicação. Enquanto ele nunca fica parado, ele está sempre rendendo algum jurinho. E de um 670 esperado, arrecadamos 581 mil, 34%. Da nossa água, que é cobrada lá pelo saneamento ambiental, de 3.500 arrecadamos 1.347, 37%. Também podemos dizer que provavelmente vai haver um excessinho na água também. Agora a gente começa a cair na região das maiores, né? Que são as transferências que vêm do governo estadual e federal. Aqui a gente está falando das correntes, então eventualmente pode também, além dessas que são decorrentes de impostos, pode aparecer alguma coisinha, como por exemplo, se outras uniões aqui, outras união, onde pode ter reflexo de um convênio para corrente. Ou seja, um convênio onde é para comprar alguma coisa que seja de consumo, de custeio. Mas assim, olhando, o FPM, só passa a próxima tela para dar uma espiadinha no ICMS. 9.373 nós arrecadamos de ICMS, volta para lá. 9.600, o FPM ainda ficou um pouquinho superior, mas tá lá, hein? No próximo passa. O Alexandre, que gosta de fazer previsões, e ele, na maioria delas, ele acerta. Ele está dizendo que no próximo a gente vai falar de ICMS maior que FPM. É um orgulho quando isso acontece, né? Porque daí você quer dizer que você está com a tua parte do econômico das empresas produzindo bem. Enfim, o FPM, que ele é formado pelo IPI, pelo Imposto de Renda, e ele vem do governo federal. A nível bruto, nós esperamos ele de 30 milhões, arrecadou 9.616, dá 32%. Ou seja,
se olhar assim, a gente vai dizer que vai arrecadar menos do que o esperado. Mas, geralmente lá por junho e lá por novembro ou dezembro, entra uma cotazinha extra que, de repente, equivale aí o valor esperado. Essas de menor valor eu vou pular, vou pedir a liberdade para vocês para pular. A nível de royalties. Então lá tem 2 tipos de royalties que entram. E desses 2 tipos de royalties que entram, eles são subdivididos ainda em o que entra que pode ser gasto com tudo e a parte que tem que ser gasto com saúde e educação. Então aqui eu somei esses 2 tipos de royalties que vêm para gasto geral. Então, dos 12 milhões esperados, arrecadamos apenas 3 milhões e 100. E aqui, desses mesmos 2, a parte que é destinada direto para educação e saúde, entrou apenas 28% do valor esperado. Então, aqui a gente tem se comunicado já com o Márcio desde o começo do ano, pedindo até para bloquear esse valor do orçamento das secretarias, para evitar que, de repente, gaste mais do que o valor que vai arrecadar. Mas o que a gente tem notado é que esse bloqueio não aconteceu ainda, porém, as secretarias elas não estão realizando o gasto. Então, a gente ainda é possível fazer esse bloqueio sem... A gente ainda não gastou mais do que vai arrecadar, né? Então, ainda é possível fazer esse bloqueio, está tranquilo. Mas haverá, necessariamente, nesse caso aqui, um bloqueiozinho para não estar gastando mais do que arrecada naquele vínculo de recursos. Aí, então, eu pulo para um que tem valor aqui de volta. O SUS, a nível de União, o que vem da União lá do SUS, nós esperávamos para o ano quase 4 milhões ali. Já entrou 1.550, então já entrou 39% do valor esperado. Dá para dizer que aí provavelmente haverá um excesso de arrecadação. A nível de Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, nós colocamos 290 mil apenas. Já entrou 97 mil e equivale a 34%. Aí só Deus sabe. É um valor que não entra com regularidade. A gente não consegue ter uma previsão. A gente não pode dizer que vai arrecadar o valor ou não vai ainda. E a nível de FNDE, eu esqueci de colocar ali o percentual, mas de 3 milhões e 144 esperados já entrou 1 milhão. Daí outras União é um valor, esses 170 mil que entrou ali, ele deve ter passado aqui pela Câmara para fazer excesso. Então, também se for olhar os projetos de lei, ele vai aparecer o que é aqueles 171 mil. Pode passar, Márcio, por favor. Então, de ICMS, nós colocamos, em razão das médias que arrecadava, nós colocamos 23 milhões, quase 24 milhões de estimativa. Porém, ele já arrecadou 9.373, que equivale a 39% do valor esperado. Então, aqui, como já disse o Alexandre, vai haver há uma perspectiva boa de haver um bom excesso de arrecadação. E a nível de IPVA está batendo, então, o valor que se espera até essa época do ano, de 4.600, já arrecadamos 1.500. O SUS estadual, provavelmente porque nos anos anteriores arrecadou bem, a gente colocou 1.400. Mas até o momento foi apenas 132 mil. Inclusive, até acredito que eles já fizeram o bloqueio lá, né? Eles já notaram que está arrecadando a menor. E para não dar nenhum problema, eles bloquearam uma parte. SUS do Estado. Muito abaixo, né? Uma conversinha, então estão merecendo uma conversinha de novo. Não saiu na gravação que o secretário de saúde está dizendo, o Rogério, é que no ano passado também houve essa seguradinha no início e eles fizeram um contato com o governo do estado e houve uma liberação 3 dias depois.
Então, então tá merecendo essa conversinha lá no estado novamente. Legal. Do transporte escolar, dos 543 mil que está no orçamento, já entrou 127. Ele é um dinheiro que também não dá para fazer cálculo de proporção agora, porque a gente já sabe quanto vai arrecadar. Eu não sei esse valor de cabeça, mas a Bruna já sabe, porque a gente faz o convênio com o estado, né? Então ela já sabe, e ela também já sabe que vai entrar 9 ou 10 parcelas lá naquele valor, e daí a gente já adequou o orçamento certinho, o valor que tem lá de saldo orçamentário com o valor que vai entrar até o final do ano. Hoje a nossa frota é própria, então antes tinha valores mensais para as empresas, hoje a realidade ela é diferente. Hoje é um gasto com folha, é um gasto com manutenção de veículos e coisas assim, mas mudou assim o jeito de fazer a administração do transporte escolar. E aí de outros estados ali entrou 350 mil até o mês de abril. Fundeb é uma grande também, né? Essa aqui vale bem comentar, de que a gente colocou 24 milhões porque no ano passado, surpreendentemente, assim, simplesmente nos últimos 2 anos ali ela decaiu. E ela sempre veio, o Fundeb ele sempre veio assim num crescimento exponencial, ele ia muito bem, muito além da inflação, muito além da nossa arrecadação. E aí agora ele voltou. Ele fez, se você vê no gráfico, ele fez esse movimento e agora de volta começou a crescer. Então, inclusive já veio para a Câmara. Os vereadores estão bem cientes dessa situação, que já veio, a gente já suplementou, se eu não me engano, 6 milhões, né? 6 milhões que vai arrecadar, vai chegar a quase 6 milhões arrecadado a mais aí. E daí, o que tinha acontecido antes? Nós tínhamos tirado valores de outras secretarias e colocado para a educação, porque o Fundeb estava arrecadando a menos. E hoje a gente pôde fazer o movimento inverso, a gente pôde fazer o excesso de arrecadação do Fundeb e devolver para as outras secretarias esse recurso. Então entrou já 41%, vai arrecadar quase 30 milhões, né? De Fundeb. Então, das multas de trânsito, nós colocamos no orçamento 130 mil, já arrecadou 146. Felizmente, eu acho que esse ano eu não contribuí ainda com essa conta. E eu aviso os coleguinhas, não estaciona aí, vai dar problema. Não faz aquela, na Paraná, não faz aquela conversão à esquerda que você vai se lascar. E o pessoal não ouve, né? E daí tá aí pagando. A gente arrecada quase... vai falar uma polícia agora. Vamos lá. Da arrecadação no município, né? Mas essa que você falou na Paraná ali é do estado, né? Fora aquelas do estado ali, né? Isso. É isso aí. Falou polícia. Esses polícia. Tu tá nativo ainda? Não mais, né? Então tu não tá dando multa na gente, né? E aí, demais, tem uma soma, né? São vários valores pequenos que a gente arrecadou 150 mil. Então, agora, falando assim de receitas de capital, no nível de receitas de capital, a gente já teve um bom ingresso. Tem aquela empresa, uma empresa terceirizada que faz um trabalho excepcional dessa captação de recurso. Tem todos os contatos que vocês, vereadores, que o pessoal lá do Executivo faz com senadores, deputados, que reflete aqui nessa rubrica que é da arrecadação de convênios, seja para construção de alguma coisa, para aquisição de algum imobilizado. Que já, só da União já entrou 914 e do Estado 800 mil. E aí, essa aqui é uma conta negativa, porque como vocês já sabem, o FPM entra lá bonitão, 30 milhões, mas na prática, o ICMS acontece isso, o PVA acontece isso, porque são impostos. Na prática, na hora que eles colocam na conta da gente, eles já colocam um menuzinho embaixo e tiram 20%. Né? Só que a gente ainda fala assim, muito obrigado que você fez isso.
Você acredita? Por que acontece isso? Esse 20% que eles retiram, eles mandam lá para a União e depois eles fazem uma continha e verificam entre os municípios quem tem a quantidade de alunos maior, é por aluno, né? Então, conforme a quantidade de alunos você tem, aí acontece isso, você envia lá para a formação desse bolo lá na União os 4 milhões e quando você recebe, tá aqueles 9, quase 10 milhões lá. Para quem tem bastante aluno, quem é um município onde tem idosos e às vezes tem uma arrecadação boa, esse fenômeno é o contrário, ele manda muito dinheiro e recebe pouco. Próximas telas. Aqui a gente caiu na região de alguns índices que a gente precisa apresentar quando se trata de audiência pública. Um deles é o de pessoal. A nossa receita corrente líquida de 12 meses, ou seja, para cálculo de limites de despesa com pessoal, a gente não utiliza os últimos 4 meses, que seriam os 4 meses agora de 2024. Nós utilizamos 12 meses, ou seja, de maio de 23 até abril de 24, tanto na receita como na despesa. Então, a gente avalia sempre os últimos 12 meses. Então, nesses 12 meses, a nível de receita corrente, 137 milhões. E com o pessoal, a rúbrica 3190 lá, que ela não conta o auxílio alimentação, nós gastamos 64 milhões. Isso dá 47%. Qual é o valor que eu posso gastar? Até 54. Só que, a partir do momento que passa de 49 e pouquinho lá, já vem o alerta, você atingiu 90%. A Elo está fazendo assim. Sabe por que ela está fazendo assim? Ela já foi nossa controle interna. Ela que mandava para a gente lá, recebi um aviso do tribunal que vocês já passaram do 49%. Quando chega em 95%, é o 51,3% lá, daí já não fica mais alaranjada, ela já fica vermelha, né? Mas a gente, felizmente, tá bem aqui nesse índice, né? De 137 milhões, gastamos 64, só 47%. Então, a nível de resultado primário, a gente pega as receitas apenas as primárias, né? Então, despreza resultado de aplicação, se tivesse alguma entrada de operação de crédito, não foi o caso esse ano, também desprezaria. Então, aqui nesses 4 meses dessas receitas foram 51 milhões. E dos empenhos pagos e de restos a pagar, ou seja, empenhos que sobraram lá do ano passado e nós pagamos agora no comecinho de 2024, o que a gente pagou, né, é o 34 e o 4. Ou seja, a nível de resultado primário, nesse quadrimestre a gente tem 11 milhões 922 a menos do que arrecadou, né? Receita alta, pagamento pouco. Para que serve esse valor? Só Deus sabe. Porque assim, ó, é como se eu fosse assim, ó, eu estou guardando dinheiro, mas eu não estou pagando. Se acontecesse isso, esse valor ia ser lindo na minha conta pessoal, né? Eu tenho dívidas, mas eu não paguei ainda. Então, tipo, estou arrecadando bem e não estou pagando muito. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer nada, né? Se você segura dinheiro. Então, a nível de olhar tão bem ou não tão bem, não quer dizer muita coisa, na minha opinião. A nível na próxima tela, a gente vai olhar o nominal. O nominal, ele já compara o que tem nas dívidas dos financiamentos. Então, aqueles 2 financiamentos que a gente tem lá no final de abril, a gente estava devendo, somando tudo, 10 milhões. Dos financiamentos, lá, os 2 financiamentos de asfalto. E tinha 27 em caixa. Daí é semelhante àquela situação do anterior. Às vezes, se você enrolar para pagar, esse valor sobe e fica parecendo que está lá muito bem, né? Mas, de qualquer forma, não dá para dizer que não está bem, né? Porque isso só aconteceria, esse fenômeno, se também se a Thalia lá estivesse levando 3 meses para pagar os fornecedores. Mas não é o caso. As contas estão chegando, a gente tem pago aí em menos de 30 dias. Então, assim, ó,
De uma dívida de 10 milhões, temos 27 em caixa, sobra 15. O resultado nominal, o que ele faz? Lá em dezembro, a diferença entre o que havia de caixa e o que tinha de financiamento era uma diferencinha pequena, de 2 milhões. Né? Comparação entre financiamento e o que tinha de dinheiro lá na conta. Essa diferença era de 12. Então, hoje ela é de 15, como a gente viu, né? Diferença entre o financiamento e o que tem valor em caixa. Ou seja, a gente melhorou essa situação dessa diferença em 12 milhões. Quer dizer muita coisa? Não quer? Aqui, quando a gente tiver um financiamento muito grande, a gente vai comparar com o valor que a gente tem em caixa e vai ser uma informação relevante. É que para o governo federal, quando a gente ouve falar em financiamentos, em dívida, lá, como é que chamava aquela dívida que tinha lá desde a época dos militares, externa, dívida externa. Então, eles precisaram fazer também esses índices, porque daí comparava isso, né? Quanto você tem de dinheiro e quanto deve, né? Isso aí. E agora, a hora da verdade. Quem está gastando bem, quem não está. Essa aqui é a tabela da despesa liquidada. Ou seja, é aquilo que foi comprado e foi entregue. Entregaram a nota para Verônica de Paula Cordeiro Lenertz. Ela recebeu aquele produto, ela pegou e colocou aquela nota no sistema, disse, ó, recebi. Depois eu pego outro para a Crista aí, pode ficar tranquilo. Então, isso é a liquidada, é o que chegou na prefeitura, que foi pago, recebido e não necessariamente pago ainda, mas é o que de fato o produto que foi recebido na prefeitura. Então, a nível de folha, liquidamos até abril 21.700. De outras correntes, ali está o auxílio alimentação dos servidores junto, 14.500, e de dívidas, né? E eu digo dívidas porque o valor maior aqui é a dívida, né? O que acontece? O Márcio não comprou uma Land Rover ou alguma coisa assim de 1.200.000 para a Secretaria de Administração, que é uma despesa de capital lá. A gente, na Secretaria de Administração, paga os financiamentos. Né? Então, o financiamento é uma despesa de capital, o pagamento de financiamentos. Então, a maior parte ali daquele 1.200 é pagamento de dívida agora no primeiro quadrimestre. A gente depois vai conseguir olhar também isso aqui no nível de gráfico, vai facilitar a visualização, né? Agora, na próxima tela, a gente compara, então, as secretarias. Vocês têm tudo isso na mão, vocês podem ir para casa e analisar com calma. E se restar alguma dúvida, também vocês podem, a gente está à disposição lá para conversar. Uhum. É que alguém pode ver ali, a folha está 56, o Jaco já explicou que é 12 meses, mas aqui nesse pessoal em cargos está a licença-prêmio também, né? O parcelamento, porque a gente está recebendo, quem está parcelado em... Eu acho que é legal o que tu está falando, porque assim... assim, ó, a licença-prêmio de todos os servidores, com exceção da saúde, foi congelada no período da pandemia, tá? Aí tinha uma discussão jurídica e foi liberado esse pagamento ao reconhecimento do tempo, mas liberar pagar a partir de março ou abril do ano passado. Março ou abril, não me lembro agora. Até foi no requerimento meu que foi fundamentei bem, né, Diogo? O Diogo diferiu do requerimento que eu fiz para soltar o tempo de triênio e licença-prêmio. E foi daí, claro, ano passado a gente estava com aquele problema orçamentário financeiro. Esse ano foi feito já um decreto, começou a pagar, eu não me lembro agora se foi em janeiro ou fevereiro, né? Acho que foi fevereiro, né? Então o parcelamento no máximo é até 8 vezes, 3, 6 e 8, né? Se eu não me engano. Isso está ali, né? Então tem um pessoal vê 56, mas aí tem licença-prêmio de todos os setores do município que estão sendo pagos também, como foi previsto na lei orçamentária no final do ano passado, foi colocado, né? E muita gente achou que nós estávamos dando um facão, né? Estávamos provando aí que não era facão, estão pagando, todo mundo que tem direito está recebendo todo mês a parcela. Alguém diz, mas parcelaram. Mas é melhor eu saber quanto eu vou receber todo mês, como está lá no nosso... Para todo mundo que recebeu o documento, e está recebendo, né?
do que não ter planejamento nenhum, né? Então é importante ressaltar que foi dito isso na LDO do ano passado e está sendo cumprido neste ano, né? Parcelamento máximo em 8 vezes. Quem começou em fevereiro termina em setembro, se eu não me engano. É isso, Jackson. Obrigado. É interessante essa tua observação. Para começar a conversa, que se de fato aquele cálculo de despesa com o pessoal ele é 12 meses, né? E outra coisa é que assim, eu gosto de colocar essa informação, mas ela pode de repente confundir. Se vocês pegarem o 56, o 37 e o 100 e o 6, vai dar o número 100%, né? Então, o que acontece aqui? Nós temos os 38 milhões de despesa liquidada. Então, desses 38 milhões de despesa liquidada, 56% foi com folha. Desses 38 milhões de despesa liquidada. Que é diferente daquele outro cálculo que a gente falou, que também 47%. Porque o que acontece? Aquele que é o valor que é da Constituição lá, que tanto pode ser gasto com folha e assim por diante, da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aquele lá pega o que? O gasto com o pessoal e compara com a receita. Então, 47% da receita foi gasto com o pessoal. E aqui, 56% do que a gente liquidou até o momento foi gasto com o pessoal. Essas são duas contas bem diferentes. Essa aqui, dos 56%, não tem nada a ver com o limite pessoal. Mas é uma observação bem feita, Alexandre, para não confundir, né? Porque, qual é o do cara? Então quer dizer que agora nos últimos 4 meses, então tá ruim. Estamos gastando muito pessoal, não é o caso. Até porque licença-prêmio a gente não computa em nível de gasto com pessoal, né? Porque é uma indenizatória. Próxima. Joia. Então, assim, agora a gente depois vai ver isso em gráfico, mas dos 139 milhões que a gente orçou em despesa para o ano, nós já empenhamos 64 mil. É agora que entra a Verônica de Paula coordenando de novo. Poxa, Verônica. E aí, saúde? Sai dessa. O que acontece? Tem contratos, tem despesas, que se vocês olharem lá, a gente já colocou diária lá para os motoristas lá, doutor Rogério. Já empenhou para o ano que eles vão gastar com diária, né? Então, despesa empenhada. A Márcia Maria Ferreira, estava bem quietinha ali, ela não olhava para mim para não mexer com ela. Ela já empenhou a continha de luz, água, telefone até o final do ano, né? Então, isso ficam empenhados contratos ali, de uma obra que vai acontecer ainda no decorrer do ano. A gente já empenhou até para que, quando chegar a hora dessa medição, né, quando chegar a fatura, você já tem um pré-empenho e você só faz a parcelinha via subempenho. Então, empenhado, muitas vezes, aí você vai olhar a despesa que vai acontecer no decorrer do ano inteiro. Mas o que foi entregue, Jackson? Que foi entregue, anota que o fornecedor levou o produto, fez o serviço, entregou lá os 38 milhões. Aí a gente compara, né? Quanto que arrecadou até agora? 51 milhões. E de produtos entregues lá na prefeitura, serviços entregues lá na prefeitura, bracinho de servidor lá na prefeitura, 38 milhões. Né? Então, ou seja, a gente está com uma arrecadação bem superior ao valor liquidado até o momento. Claro que lá no final do ano a gente vai encarar um 13º, né, que é uma parcela que vai empenhar lá em dezembro, vai liquidar só lá em dezembro. Mas a gente, como eu falei antes, spoiler, né, boas notícias, muito diferente daquela situação que a gente veio conversar aqui lá em abril do ano passado, lá em agosto do ano passado e agora em fevereiro desse ano. É muito melhor ver uma situação dessa, né, onde a gente primeiro arrecada e depois vai lá e realiza o gasto, para não acontecer o risco de ter que, de repente, protelar pagamento com o credor. Quando a gente está pagando em dia, a gente consegue negociar melhor com o credor. Está acontecendo uma novidade agora, entrou em vigor a nova lei de licitações,
os fornecedores entram lá, sabe de Deus de onde, para participar das licitações, jogam o preço lá para baixo. Mas eu quero acreditar que ele também, antes de entrar numa furada dessa, ele vai lá e entra no município e olha se é um município que paga, né? Porque daqui a pouco ele vai lá sem margem de lucro quase nenhuma e entrega lá e não recebe depois, ele está lascado, né? Ele pode quebrar uma empresa. Então, felizmente é isso. Podemos olhar o gráfico? Aqui é mais gostoso de ver, vocês têm isso na mão. A maior diferença é que esse aqui é colorido. Quem que está representando a educação? É a Cleide? Vamos. Verônica. Então, a Cleide lá gastou quase 50... Perdão, ela tem um orçamento de quase 50 milhões. Aqui, né? A despesa liquidada é o vermelhinho, ou seja, o que de fato foi... Não, é empenhada. E a liquidada o verde. Ô, secretário de saúde, explica isso aí. Tá liquidando mais que a educação? É só 15%, hein? Não é 25% o teu limite. Santa Clara. Torou para Santa Clara? Ó, Rogério, vamos acender um vermelhinho aqui, ó. Teu orçamento só isso aqui, ó. Não é aquilo lá, tá? Vamos gastar menos. Fora brincadeira, né? Cada um sabe da sua realidade, é um gestor, sabe que tem aquele valor para gastar durante o ano, né? Com certeza isso é observado. Se realizou gastos agora, não vai realizar tantos gastos mais para o final do ano. Então, temos lá a nível de despesa empenhada, saúde em segundos semelhante, mas a liquidada muito menor lá embaixo. Então, o senhor andou fazendo uma compra de medicamento que não foi entregue ainda, é isso? Bastante. Então, são entregas que vão acontecer no decorrer do ano. Depois viemos com a infra, né? Parece que tá, né, Alexandre? Não tá? Gente, é isso. Que bom que a gente pode dar um pouco... A gente tá... Teve meses atrás que tava mais rindo de nervoso. Agora eu tô rindo de mais tranquilo, sabe? Vocês estavam aqui, né? Vocês estavam aqui, tava todo mundo choramingando, triste. Então, bem melhor. É muito melhor assim, né? Gente, da minha parte é isso. Nós temos todos os secretários aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta também, eles com certeza estão disponíveis a responder. Quem não veio, mandou o representante. E o que eu puder ajudar a responder também, estou à disposição. Lá na prefeitura também, quero entender melhor esse valor aqui. Vai lá, a gente conversa e explica. Eu vou aproveitar a oportunidade, Jackson. Talvez não vou fazer questionamento nem dúvidas, vou tomar a liberdade de retornar a alguns slides, principalmente aqui na parte da receita, onde a gente tem alguns itens aqui que estão correspondendo muito bem, como você explicou, e alguns não tanto, né? Você sempre fala muito bem, como passamos um terço de ano, então um terço de 100% equivale a 33%, né? Então ali na última coluna a gente tem a coluna em percentual e já consegue, vamos dizer assim, olhar e ter uma dimensão daquilo que está correspondendo e aquilo que não está correspondendo, né? A gente estava falando agora há pouco das despesas ali, né? Onde tem um orçado, um empenhado e um liquidado. Usamos o exemplo aí da Secretaria de Saúde, do Rogério. Chama atenção aqui para essa receita do Estado, que por mais que o valor orçado ele não é tão relevante, 1.400.000, mas o valor realizado, que é o que o Estado nos repassou até esse momento, ele é ridículo, com o perdão da palavra, né? 9%, né? Então vamos pensar que a gente vai arrecadar ali 400 mil reais aí no ano todo, quando a previsão era 1.400.000. O que naturalmente vai acontecer, já que estamos aqui com a Comissão de Finanças e Orçamento, vai acontecer para várias secretarias, porque o nosso controle de despesa ele é por vínculo de recurso e não por tipo de receita. Algumas receitas elas têm vínculos específicos, né, daquela receita, outras que são as receitas próprias e outras elas são os vínculos livres, né, são vínculos mais globais que acabam sendo pulverizados dentro do orçamento das secretarias.
Mas assim como aconteceu com o Fundeb no ano passado, onde que a gente teve que contingenciar a Fundeb e aportar recurso próprio das outras secretarias para cumprir com aquelas demandas, e agora a gente falou ali que o Fundeb está correspondendo, então nos dá a possibilidade de incrementar o Fundeb que está correspondendo e retirar aquele valor para distribuir para as outras secretarias. Aqui na saúde a gente vai ter a mesma situação, né, que esse valor do Estado ele não vai corresponder, então a gente tem que realizar o bloqueio ali desse valor, e necessariamente para a gente cumprir com as demandas que eles estavam prevendo utilizar esse valor, a gente vai ter que tirar de outras secretarias dos recursos livres, né, para atender demanda aí que deveria ser obrigação do Estado, né. Então é algo que a gente espera aí que o governo do Estado olhe para os municípios e para as questões de saúde, então. E vamos pensar o seguinte, Jacques, o ano passado arrecadou bem, por isso que nós prevemos 1.400.000. Toda a nossa previsão orçamentária, do orçamento como um todo, ele foi previsto com base no arrecadado, no realizado lá até agosto, setembro do ano passado, no nosso histórico do ano passado, mais uma estimativa de crescimento de 6%, se não me engano. Então esse valor que está ali, ele era o resultado que a gente tinha de repasse no ano passado, incrementado de 6%. Então não é, aconteceu... O Estado não está repassando o valor, não está repassando esse valor para nós, tá? Então não é que erramos na previsão ou aconteceu foi superestimado, não, de forma alguma. Foi estimado o que entrou no ano passado, mais 6%, que teoricamente seria a inflação. Então está muito abaixo dessa expectativa, né? Um outro fator importante que tu também comentou, Jackson, é sobre os royalties. Os royalties foi feita a estimativa na mesma proporção, que estava arrecadando ali o ano passado, mais uma correção de inflação em torno de 6%, que foi o orçamento como um todo. Está bem abaixo do esperado, ou seja, esses valores arrecadados até agora, eles são inferiores ao arrecadado no mesmo período do ano passado, bem inferiores, né, porque deveria arrecadar no mínimo a mesma coisa, corrigido da inflação. Está arrecadando bem abaixo, que são coisas que a ANP repassa, né. Infelizmente, os municípios não têm muita abertura, não há muita transparência nos valores repassados, a única informação que passa, aumentou o número de rateio para os municípios, né? Mas a gente sabe que a produção como um todo, que consome os derivados de petróleo, não diminuiu, porque a gente tem visto ali que o ICMS, né, a gente já olhou, está superavitário, então está tendo muita circulação de mercadoria, ou seja, a produção está em alta, né? Necessariamente a gente acaba sendo prejudicado por uma forma de repasse que a ANP, governo federal, que gere, né? A ANP geralmente deve ser um órgão ali autônomo ali, que faz esse repasse para os municípios e que prejudique muito, né, principalmente lá na Secretaria de Infraestrutura, o desempenho das atividades. Ou seja, quais serão as tarefas agora que a nossa equipe aí vai ter nos próximos dias? Eu já peguei esses números antecipadamente, estava fazendo algumas contas de rateio dos vínculos ali, né? E necessariamente, como o Jacques falou, a gente vai ter que contingenciar esse valor previsto nesses vínculos, porque a gente sabe, está vendo ali que não vai arrecadar, são valores em percentual até não dá muita diferença, 33 para 26, para 28, mas como os números previstos são muito grandes, na casa de milhões, qualquer 1% de diferença é muito valor. Então a gente vai ter que fazer o bloqueio desses valores, né? E consequentemente o que está superavitário ali, que a gente vê que vai ter um excesso, aí a gente vai ter que estar remanejando isso já para dentro do orçamento das secretarias para que o pessoal consiga trabalhar sem cometer ali uma ilegalidade de gastar mais do que vai arrecadar nessas fontes de recurso. Então estou aproveitando esse momento já para falar que estamos aqui com o presidente e toda a comissão de finanças, mais o vereador Daniel, que eu vi que estava aqui participando antes, que o que vai acontecer? Basicamente, onde que a gente vai ter as oportunidades de incrementar recurso, como já fizemos ali com o Fundeb, os recursos próprios que anteriormente foi colocado lá e previsto para dar aquela sustentação, a gente está remanejando para as demais secretarias e remanejar também esses vínculos que não correspondendo por aqueles que estão correspondendo, para que a gente consiga ter um equilíbrio orçamentário ali, o pessoal consiga dar continuidade nos seus serviços, sem cometer vamos dizer assim, uma infração ali do ponto de vista de responsabilidade fiscal. Obviamente que isso aqui são previsões, né? A gente está analisando 1/3 de ano, ainda temos uma previsão para o que vai acontecer aí agora nos próximos 8 meses. Porém, a gente sabe que nas linhas históricas aí de arrecadação não há muita variação
né? Há uma variaçãozinha ali, um mês para o outro e tal, mas no horizonte é bem constante a entrada de recurso no decorrer do ano. Então, aquele que não correspondeu até o momento, a gente não adianta achar que vai acontecer algo extraordinário que vai corresponder, que não vai. E aquilo que está correspondendo muito bem, a gente consegue ver, opa, esse de fato melhorou a perspectiva aí de arrecadação e a gente consegue usar esse saldo positivo para distribuir dentro dos trabalhos das pastas, tá? Então esse vai ser um trabalho agora, para vocês vão estar na Câmara aqui certamente, que vai entrar em pauta aí nas próximas semanas, né? Fazendo esse remanejamento. Parte disso a gente já fez, agora esses dias atrás, especialmente no Fundeb. Incrementamos ali que a gente viu que tinha uma boa entrada de recursos nos primeiros meses, a gente já colocou lá para a Secretaria de Educação, porque são recursos específicos para aquela finalidade. Não adianta tu ficar guardando dinheiro lá e a Secretaria não está conseguindo prestar o serviço. Exclusivamente esses recursos, ele tem outros indicadores que são obrigações legais. Pode deixar no máximo 10% do recurso sobrar em conta no ano, 90%, se não me engano, acho, né? Tem que gastar com remuneração dos colaboradores, acho que né? 90%, né? 60%, enfim, basicamente a gente está, do Fundeb. 70% obrigatoriamente eu tenho que gastar com remuneração, a gente investe praticamente tudo com a remuneração dos colaboradores, e que nos dá liberdade é aquele valor próprio que tinha sido orçado lá, a gente conseguir remanejar para os demais, para que as outras pastas não fiquem desassistidas também. Tá? Mas no geral a gente está bem contente com os resultados ali. Obviamente que estamos comparando o quê? O previsto lá em agosto, setembro, que foi a LOA, né? Com o realizado. Então a gente viu que o ano passado, na discussão da LOA, a gente fez uma LOA bem enxuta, né? Por conta que o histórico do ano anterior estava bem desfavorável. O pessoal todo, não vai ser possível prestar o serviço. Várias demandas a gente tinha aqui, a Câmara também sofre com isso. Mas olhando os números, a gente viu que a gente fez uma previsão acertada naquele momento, né? Porque agora a gente tem a oportunidade de incrementar onde que a gente tem essas demandas, sem estar correndo muito, sem sofrer muito com contingenciamento, né, Jacques? Então, foi enxuto, foi modesto, sim, mas estamos tendo grata surpresa agora de que boa parte das receitas estão correspondendo à nossa expectativa, um pouco a mais até. Tá? E assim, nas despesas ali, vou defender os meus colegas, né, da mesma forma com que o percentual da última coluna ali, equivale a 33%, né, um terço de ano, né, que é o que está empenhado, os valores são bem mais expressivos, como você já comentou aqui, já que o pessoal às vezes faz uma estimativa, uma global para o ano inteiro. O que nos interessa nesse momento é o liquidado, né, então o percentual ali está com base no liquidado. Boa parte das nossas pastas estão abaixo do 33% de recursos liquidados, até inclusive a Secretaria de Saúde, ali, o Fundo Municipal de Saúde ali, tá bem modesto ali na sua liquidação ali. Modesto não, está com responsabilidade, vamos dizer assim, né? Sabemos ainda que o Rogério já tem colocado ali que vai ter algumas demandas extras, né? Porque a gente sofre muito com a dengue, que causa bastante despesas a mais para dentro do serviço. E a gente vai estar estudando, vai ser alguns lugares que vão ter esse balanço ali. Salvo ali o Reginaldo ali, na cultura, liquidou 35% do seu orçamento, a Procuradoria 37%, mas são orçamentos não tão expressivos, né? E que o pessoal às vezes vai ter um desempenho de atividades que não são constantes no decorrer do ano. Algumas atividades são executadas em certos períodos que acaba equivalendo aí esse percentual, tá? Então, no geral, aí o pessoal está controlado, né? A nossa equipe do financeiro aqui sempre está pegando no pé e orientando o pessoal para ter um pouco de cuidado. Nenhum serviço ficou desassistido até o momento, né? Está todo mundo correndo aí para manter os seus serviços assistidos. E a nossa parte orçamentária e financeira vamos estar se organizando para tudo aquilo que ser arrecadado dentro do exercício, a gente reverter em orçamento para dentro das secretarias para que tu consiga realizar e entregar de serviço. Não é função da prefeitura ficar guardando o recurso ali em conta para render a aplicação, né? A função nossa é gastá-lo e gastá-lo bem, para que a gente consiga entregar aí para a nossa comunidade o melhor serviço possível.
Deixo aberto em discussão aí para quem queira fazer uso da palavra. O Rogério pode fazer uso, por gentileza, de fazer uso no microfone ali. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Vou falar sobre a nossa secretaria, a questão de orçamento. Eu acho que quem está assistindo sabe que o município está vivendo uma epidemia de dengue. E se não bastasse só a epidemia de dengue, a gente está vivendo uma epidemia psiquiátrica também. Os vereadores aqui que estão em contato com a gente sempre sabem o número de demandas que a gente tem. O procurador sabe aqui quantas vezes ele tem que nos dar parecer jurídico a respeito de pacientes que o município acaba tendo que custear a internação, e não só talvez pela minha secretaria, às vezes a Elo também pela assistência, e realmente pelo Estado a gente não está recebendo. A gente ampliou despesa com custeio de um médico a mais na unidade de pronto atendimento, ampliou com que passou nessa casa aqui a ampliação do quadro de agente de combate à endemia, que o município está custeando. O governo federal ainda não fez a ampliação desse quadro e repasse desse recurso, está também saindo. E o que é mais importante, que tem aumentado muito a quantidade de insumos, que eu falo que é medicação, hidratação oral, tudo que for de uso da saúde. Então isso tem impactado bastante. Não bastasse tudo isso, a gente está aí a semana passada a gente oficializou o Estado, solicitando informação acerca das medicações judiciais, medicações de uso controlado, e a gente tem notado por diversas vezes por falta. E o município, como o procurador aqui sabe, muitas vezes ele é coparticipativo, então para a justiça não interessa, a gente tem que fazer a compra e distribuição. Algumas medicações que custam um valor extremamente alto, chegando até medicações mais de R$15 mil para um período, acho que de 40 dias. Então, se o Estado não tiver um movimento diferente da qual vai para frente, por isso que eu falo que a gente apresentou para o secretário de administração, para o prefeito, uma previsão do que a gente vai gastar ainda até final do ano. E a gente vê que esse recurso não vai ser o suficiente para suprir essa demanda. Agora, se o Estado daqui para frente começar a repassar, talvez o cenário mude, mas dessa forma que está. Ano passado a gente recebeu um aporte de quase R$500 mil no período dengue. Esse ano nada, zero. A gente recebeu 32 mil da União, que a gente está prestando conta agora para ver se vai vir uma segunda parcela. Mas o município está tentando segurar essa conta toda, né? E o prefeito ele não vai deixar de atender as pessoas, então é preocupante. Mas assim, o que nos deixa esperança é que as outras secretarias estão arrecadando, o município está arrecadando, então acho que a previsão é positiva para nós também. Tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. Parabéns aí, secretário Márcio, Jacques, pela explanação aí, todos os secretários pelo empenho. E a gente vê aí que as duas secretarias, né, são todas importantes, mas a gente vê a Secretaria da Saúde e da Educação à frente, que tem mais gastos. Pegando um pouco dessa fala do secretário, a gente vê o empenho, né, da Secretaria nessa questão que teve no final de semana aí, a questão aí dessa questão psiquiátrica, o empenho do UPA, da Secretaria, né, até com ação ali no Ministério Público. Então o município faz a sua parte, né? Todas as secretarias a gente vê o empenho aqui, né? E também quero parabenizar o secretário aí pela sua fala, pelo seu corre atrás, né? Até mesmo de pessoas ali que não são desse município e que o UPA, a prefeitura dá esse apoio, mas chegou ali no UPA ali, a prefeitura está dando esse apoio, né? Então a gente vê situações aí que está acontecendo aí, mas essa secretaria eu acho que faz bem a sua parte, né? Chega ali tanto que não tem a questão da regulamentação, no estado não faz sua parte, né? Que nem lá no regional lá, a aula está bem pouca lá, né? E foi feita essa situação dessa ação ali do Ministério Público. Então quero aqui parabenizar o secretário por estar conduzindo a secretaria. A gente vê nessa pandemia aí, né? E a ação do senhor aí. Boa tarde.
Pode usar a palavra ali, Alexandre. Sim, só volta na receita da saúde ali. Só para como o que o Rogério falou mais ou menos. Não, na despesa. Naquela da saúde que tu falou que veio pouco. Lá no estado ali? Isso, do estado. Entrou 132 mil, né? O secretário falou, eu levei um susto no final de janeiro, fevereiro, veio um medicamento de quase 15 mil reais que nós tínhamos que comprar. Aí eu fui ler, vem para mim o histórico para liberar, para o gabinete, para daí poder fazer o empenho. Era de um remédio que a gente de uso continuado, que um munícipe usa desde criança, que custa mais de 15 mil. O Estado simplesmente notificou que não ia poder dar no processo porque não tinha licitação. Só que nós também não tínhamos. A gente comprou o primeiro remédio, a primeira vez, 15 mil direto, aí fizemos uma dispensa por mais 2 meses, deu mais 27.800, se eu não me engano. Tá? Então, desses 32 pode tirar 45, né? Porque é um remédio que o Estado tem que estar pagando. Estou falando de um, tá? Tem mais. Que o Estado tem que estar pagando e quem está pagando é o município. Não sei se o Estado vai ressarcir a gente desse remédio que a gente está pagando. Tá? Mas a função nossa a gente está fazendo. E eu sei que esse ano, que começa o ano eleitoral, tem gente que começa a querer fazer circo quando não precisa. Tá? Eu vou dar um exemplo muito claro. Tá? A saúde é uma coisa muito séria. Tá? A minha filha mora em São Paulo, já faz 5 anos. Ela tem plano de saúde. A minha filha ficou doente dia 1º de maio. Dia 2 ela foi o primeiro dia no hospital do plano, lá em São Paulo. Ela levou 3 horas para ser atendida. Tá? Não resolveram nada. A minha esposa estava lá, foi com ela no domingo. Tá? 2 horas e pouco de novo, a mesma coisa. No domingo, o Tafael estava junto, ele teve que carregá-la no colo, que ela estava desmaiando, porque tinha uma outra mulher que estava caindo para pegar a vez da triagem. Ele esperar mais 1h30. Isso num hospital em São Paulo de plano de saúde. Tá? Na quarta-feira, no dia 8 de maio, foi a última vez. Aí nesse dia eu falei para minha esposa, fala que tu foi de Santa Catarina para ir tal resolver. Levou 1h30 para ser atendido, mas fez todos os exames, tá? No último dia, em 3 vezes. Então, o tempo mínimo dela de atendimento no Hospital de Plano de Saúde de São Paulo foi 1h30. Eu pago R$390 por mês de plano de saúde para ela lá em São Paulo. Tá? Para isso. Então, tem agora a pessoa querendo fazer show em unidade de saúde, por uma questão, por desrespeito e falta de ética profissional, porque o médico está lá trabalhando, ele é terceirizado, é o funcionário do Santa Clara, mas quem paga é o município, quem paga é o contribuinte nosso. Tá? Então, é importante respeitar funcionário, quem trabalha com o município, todo mundo que pede respeito deve respeitar também. Tá? Isso é muito importante, tá? Porque o trabalho é bem feito, tentam fazer o melhor que pode. O Rogério falou, nós estamos numa pandemia em Santa Catarina. Pandemia não, é estado de calamidade por causa da dengue. Então, eu sei porque ano passado eu tive dengue, no dia que eu fui atendido, tinha 5 pessoas com dengue na vez. Eu não pedi para me passar na frente, fiquei esperando. Cara, tu está debilitado, a gente fica esperando. Tomando soro, tem outro. Tu vai fazer o quê? O Estado, no passado, mandou, se eu não me engano, 350 ou 400 mil para dengue, que veio da União. Esse ano tem que pedir novamente esse recurso para vir, porque a União manda para o Estado e o Estado para a Prefeitura. Tá? Então é muito importante lembrar, principalmente para esse vereador que teve por aí, que o orçamento é discutido aqui na Câmara, é aprovado pela Câmara da mesma forma que a estrutura de cargos e salário do município. Nenhum cargo é criado pelo prefeito por decreto. Todo cargo é criado e aprovado pela Câmara. Se tem alguém nomeado em algum cargo comissionado ou concursado, passou por aqui, ou no mandato passado, ou nos mandatos passados, ou no atual mandato. A Câmara aprovou. Prefeito nenhum nomeia ninguém sem autorização legal. Tá? A última coisa para encerrar, teve uma suplementação que eu escutei muito comentário. Aí tiraram 300 mil de dotação de uma secretaria de folha. Vou deixar bem claro o seguinte. Em fevereiro desse ano, entrou em vigência uma lei que foi feita no passado, que a gente paga menos INSS. Uma pessoa ganha 10 mil reais por mês, o município paga mais 20%, 22% de INSS. A União mudou, baixou para 8%, até abril. Tá? Então, 3 meses esse menos
12% dessa proporção, permite o município tirar um pouco de folha, que é do INSS, não é de salário, tá? Para compensar e jogar no custeio, que esse foi, se eu não me engano, para fazer a extensão de rede, né? Que esta casa pediu, a extensão de rede de energia elétrica. E eu acho que uma parte para a conclusão do ginásio civil de Miranda. Só que foi compensado com excesso de arrecadação do Fundeb. Então não foi tirado o dinheiro de folha, de salário de ninguém. Tem ex-vereador que esquece que teve nessa casa, que deveria lembrar muito bem o que faz e o que fala quando estava aqui, e o que falou, né? Quando falar agora, porque falar fora é fácil, tá? Se quiser um dia chamar alguém para um debate, pode chamar. Mas o importante é os números que estão ali, ó. Todos acima da média, um orçamento, como eu disse ano passado aqui, feito com responsabilidade, e isso que é importante. Parabéns ao secretário, parabéns ao prefeito, claro, a nossa equipe que faz um trabalho de controle excepcional, e essa Casa de Leis, que está sendo sempre célere quando a gente pede suplementações, que é importante, porque o orçamento, ele não pode ser estático. Tem prioridades que mudam. A gente não sabia, no final do ano passado, que ia ter uma epidemia de dengue. A gente pode ter alguma outra coisa necessária a ser feita durante o ano, tem que fazer manejos orçamentários, que não é nada ilegal, é totalmente legal, é totalmente moral, é totalmente ético. É isso que a gente tem que pegar. Muito obrigado e boa tarde a todos. Continue em discussão. Boa tarde a todos. Primeiramente quero parabenizar, né, o Jackson, o Márcio e toda a sua equipe que cuida tão bem, né, que a gente aí tem um orgulho que está sempre tudo muito certo e agora com boas notícias, né, que podemos respirar melhor, né, falando assim. E parabenizar até o Alexandre pelas palavras. Eu acho que é de extrema importância a gente deixar claro as coisas, né? Quem tem boca fala o que quer, mas não é assim, né? Você tem que responder pelos teus atos. Então, só parabenizar a cada secretário, né? Pelo seu trabalho, por entregar tudo muito pronto, muito certo, e vocês sem igual, né? Que a gente tem esse orgulho, e nós, como vereadores, esta casa sempre está à disposição aí. Obrigada. Parabenizar também mais uma vez o secretário Márcio, Jackson, toda a equipe, Alexandre pela fala. E eu tive faz um mês aproximadamente na endocrinologista, na Joinville, eu e minha esposa, e ela me falou que lá no infantil já tem um cartaz dizendo até 8 horas de espera, que teve uma cliente dela que estava com a senha 400 e pouco, né? Então, sabemos que todas as pastas têm responsabilidade, mas hoje acho que a pasta mais delicada é a pasta de saúde, né? Parabenizar o secretário Rogério, né? Toda a equipe também. E a gente fica triste, mas sabemos que é ano eleitoral e vai ter esses discursos aí oportunistas, né? Eleitoreiros e desleais, infelizmente. Mas parabéns a todos, na pessoa do secretário Márcio, a todos do Executivo. Jackson, Márcio, toda a equipe, todos os servidores, pela transparência, né? É assim que nós teremos que conduzir tanto o executivo quanto o legislativo. E eu sei eu sempre converso com o Rogério, eu sei que não está sendo fácil ali para a saúde. Mas vamos aí, estamos aí para ir se ajudando, né, Carlinhos, Marlim, e dizer que o que vocês precisarem da Câmara de Vereadores, estamos à disposição aqui, tá bom? Só para finalizar, a gente fica feliz com a melhora dos números, né? E a questão das multas de trânsito aí aumentou bastante, né? Eu acho que talvez tenha até alguns contribuintes aqui entre nós. Complementar, aumentou um pouco a arrecadação ali das multas, né? Obviamente que
O Márcio hoje está ali representando o Oswaldir, que está numa reunião importante aí com os municípios vizinhos aqui sobre segurança pública. É um valor que a gente consegue reverter em prestação de serviço, né? As demandas que vocês têm solicitado aí, que têm percebido na comunidade, no que tange a trânsito, um pouco de estrutura ali. Obviamente que esse recurso que o pessoal contribui por levar a multa, vamos dizer assim, ele não é algo todo ruim. É ruim para quem paga, né? Mas para quem está recebendo agora, a gente tem uma oportunidade de conseguir investir ele e reverter aí em benefícios, né? Recentemente também fizemos uma suplementaçãozinha desse recurso, onde a gente anulou saldos de outra pasta para cumprir aí com um primeiro trabalho que eles iniciaram de pintura, de sinalização viária, né? E obviamente agora a gente tem a oportunidade aí de, por excesso de arrecadação, já suplementar lá, com base na previsão aí do ano, mais um valorzinho ali que com certeza vai ser relevante aí para a prestação de serviço da Secretaria de Proteção e Defesa Civil ali. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Só vou aproveitar a oportunidade também, já que estamos falando de audiência, de metas, né? E que agora estamos no mês de maio, então está iniciando o segundo quadrimestre, que é maio, junho, julho e agosto. Então, bem provável que até o dia 30 de setembro, que vamos estar bem no período eleitoral, ali a gente faça a avaliação do segundo quadrimestre. E principalmente para quem está nos assistindo na internet, que vai assistir aí, ou que sempre assiste às sessões da Câmara, é importante destacar que nesse período agora vai acontecer muita coisa aí de conversa afiada e informação que não procede com a realidade. Então, o melhor caminho para o cidadão que está nos assistindo e que assiste vocês sempre, a gente passar a informação do lugar correto para ele buscar essa informação do que vai ouvir aí na nossa comunidade. E o lugar correto é na prefeitura, é acessar o site garuva.atn.net, tem lá o portal da transparência. Silene, que é a nossa controle interna aí, está cobrando bastante, agora a gente está fazendo algumas rodadas ainda até as próximas semanas, para a gente cumprir com o máximo que tem de exigência relativo à transparência pelo Tribunal de Contas, porque a gente quer agora ter o selo diamante, né, em 2023, 2024, novamente selo diamante. A gente foi diamante em 2022, aumentaram alguns requisitos para 2023, a gente conseguiu o ouro, e agora a gente vai cumprir, e com certeza vamos cumprir com o selo diamante novamente, ou seja, somos diamante em transparência pública. Ali é o lugar, eu sei que às vezes os números por si só eles são bem turbulentos, nem muitas pessoas não têm tanta facilidade de entender o que é bem complexo mesmo, mas é uma das fontes onde a informação vai estar com verdade e fiel ao que acontece, né? Os nossos mecanismos de gestão hoje, que é gerido por todos ali, ele é em tempo real, então tudo que o pessoal está trabalhando hoje no serviço e que está lançando para dentro do sistema, em N frentes de serviço, em tempo real ele está alimentando o nosso portal, então lá está os números com verdade e atualizados. E ainda assim, se o pessoal tiver dificuldade, qualquer outra coisa, a gente sempre está à disposição lá no próprio portal, tem os nossos contatos de e-mail, WhatsApp, telefone, tudo. Não custa o pessoal procurar a fonte de verdade para se abastecer, né? A Câmara também sempre está à disposição, vocês sempre, na dúvida, procuram a gente para esclarecer coisas que a comunidade pede, vocês também acompanham frequentemente, são parceiros que fazem um belo trabalho e também trabalham só com a verdade, ninguém está aqui para levantar a falsa testemunha, por quê? Porque isso não traz benefício nenhum para a nossa comunidade, né? Nenhum momento vocês veem que a gente vem aqui ou em qualquer lugar do serviço público para falar coisas que não condiz com o nosso trabalho. A gente só fala coisas que condiz com o nosso trabalho, porque se fosse diferente disso, a gente está mentindo para a gente mesmo. Mas a gente sabe que vai acontecer muito agora nesses próximos meses, né? Isso às vezes acaba até atrapalhando a prestação de serviço, né, Rogério? Aquelas pessoas que estão na frente ali do serviço acabam vamos dizer assim, usando seu tempo e seu recurso para coisas que não agregam valor para o serviço prestado para a comunidade. Então é uma informação para a comunidade, sempre que tiver dúvidas ou quiser saber mais, acesse o nosso site, acesse o portal da transparência, entra em contato conosco ali, que está os nossos contatos no nosso site ali, tira essa dúvida, pode entrar pela ouvidoria também, pelo portal de acesso à informação. Existem N formas de ser acessível e buscar a informação correta para lhe alimentar. E não ficar prestando atenção em coisas que o pessoal está jogando na rede social e outras coisas. Ou então, até a própria rede social da Câmara, da Prefeitura, só repassa aquilo que acontece e que, de fato, existe dentro do nosso serviço. Então, o pessoal da comunicação não está aqui, mas entre em contato lá pela rede social lá, oficial do município, né? O pessoal está com capacidade ali e vai responder aquilo que
que de fato acontece, né? De outra forma, não vai ter aquela informação com precisão e com verdade, né? Sempre vai ter um ruído aí que o pessoal vai sempre estar querendo puxar a farinha para o seu lado, né? Então não vai ser vantajoso. É só mais uma informação, já que estamos numa avaliação de metas aqui, de responsabilidade fiscal, é importante a gente também ter essa informação. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Jarbas, então, presidente do Legislativo, vou fazer uma breve finalização e vou passar a palavra para você encerrar. Mais uma vez agradeço muito aí a disponibilidade de vocês por ceder o espaço, ceder esse momento para nós realizar as audiências. Agradeço a Comissão de Finanças e Orçamento para mais uma vez aceitar a gente fazer uma reunião em conjunto. Como eu falei antes, a expectativa é que a nossa próxima audiência de metas ou audiência pública que a gente venha ter vai ser lá no meados de setembro, que é para avaliar o segundo semestre, o segundo quadrimestre. Então agradeço a vocês todos pela parceria sempre aqui no que a gente precisa. E vou passar a palavra para você, então, já para você fazer as suas considerações finais e o encerramento da nossa audiência. Obrigado pela explanação aí, secretário Márcio. A gente fica feliz de fazer parte dessa gestão, né? Parabenizar o Executivo, todos os secretários que são empenhados, né? E levar esse serviço de qualidade para a comunidade. Parabéns ao Alexandre pelas palavras ali, é isso aí. A gente está aqui para trabalhar, né? Eu vejo aí cada secretário que a gente vai com as demandas ali, atende o vereador, né? Eu falo por mim, mas atende todos os vereadores, né? Que quando o vereador vai com a demanda ali, é a demanda que a conversa que ele tem com o munícipe e está ali passando a situação para resolver, né? Quase todas as situações são resolvidas, né? E o que a gente quer passar para a comunidade é isso aí, um serviço de excelência, né? Agora, com essa questão da saúde, a gente vê ali o empenho de toda a secretaria, né? Não é fácil, né? Cada ano que vai passando é uma situação, passamos pelo ciclone, agora essa situação dessa pandemia, mas todos aí querem passar o melhor para a comunidade. Encerro essas atividades aqui, né? Parabenizando a todos aí, todos os secretários, todos os colaboradores, né? Que trabalham com excelência aí para o nosso município.